Como eu saí da solidão e encontrei o amor, e você também pode encontrar. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu resolvi abrir o meu coração e abrir detalhes da minha história para você que eu nunca contei. Então hoje você vai conhecer uma história real e ao mesmo tempo vai entender como, se eu conseguir, você também consegue. Não sei qual é a sua história, não sei há quanto tempo você está sozinha, mas não é isso que importa, você vai ver. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda a este canal do amor, o canal que ajuda mulheres com mais de 40 anos a sair da solidão e conquistar o relacionamento que vale a pena. Se você tem menos de 40 anos, não se preocupa, eu tenho certeza que esse canal também vai te ajudar. E se você tem interesse no assunto relacionamento, sair da solidão, conquistar um relacionamento que vale a pena, encontrar o homem à sua altura, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder nada. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou Dani Lui, professora e pesquisadora do comportamento humano, especialista em relacionamentos, tá? Agora, se você quer ajudar também esse canal a crescer, você pode compartilhar com outras mulheres, assim você também ajuda faz parte dessa roda de ajuda, né? Quanto mais a gente dá aquilo que a gente mais quer, mais a gente recebe. Então você pode compartilhar com outras mulheres que estejam sozinhas ou infelizes nos seus relacionamentos. Porque hoje eu vou contar para vocês uma história verdadeira, vou contar a história da minha vida, vou contar detalhes que eu nunca contei antes, que eu vou abrir aqui a caixa preta mesmo, para te dizer quais foram os passos que eu acredito que foram mais importantes para que eu saísse de uma situação em que eu estava sozinha já há mais de 15 anos e conseguisse encontrar o amor. E essa história começa exatamente em janeiro de 2021. A gente estava em plena pandemia e eu resolvi refazer o mapa da minha vida. Para quem não sabe, não conhece, o mapa da vida é um treinamento, uma imersão que eu faço em que eu ajudo os alunos a desenharem o mapa da vida que eles querem viver e fazer um desenho especificando cada área da vida, profissional, financeira, área dos relacionamentos. E eu tinha acabado de dar esse treinamento, a última vez que eu fiz, se eu não me engano, não lembro agora se foi em dezembro ou em janeiro, mas sempre no final, começo do ano, eu costumo dar esse treinamento, é um treinamento que está dentro lá da minha plataforma de mentorias, né? E aí eu senti que eu tinha que refazer o meu mapa, eu tinha que atualizar algumas coisas. E eu coloquei como um dos meus objetivos, eu escrevi que até o dia 8 de julho de 2023, que vai ser agora essa semana, né? Por que eu escolhi essa data? Porque é o dia em que eu faço aniversário. Então, dia 8, agora, nessa quinta-feira, depois de amanhã, né? Eu faço 48 anos. E naquele janeiro de 2021, eu escrevi o seguinte: até dia 8 de julho de 2023, eu vou estar em um relacionamento incrível com um homem à minha altura. E naquele dia, eu tomei a decisão que eu não ia mais ficar sozinha. Eu iria conquistar o relacionamento, não qualquer relacionamento, mas o relacionamento que eu queria, o que eu chamo hoje de um relacionamento que vale a pena, um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso,
um relacionamento de cumplicidade, de respeito, de amizade, de química, logicamente, e não com qualquer homem, mas com o homem do meu checklist. E eu, naquela época, então, dei um prazo ali de 2 anos e meio para não só sair daquela situação de solidão, mas conhecer esse homem, começar um relacionamento com ele e que já estivesse sólido. E hoje eu vou te dar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, porque eu fiz a minha parte. Eu vou contar que parte foi essa que eu fiz, mas antes eu preciso te falar onde eu estava naquele momento em que eu tomei essa decisão. Eu estava num lugar chamado Vale da Solidão. E eu já estava ali, nesse vale, por 15 anos. Nos 10 primeiros, eu tive várias histórias com alguns homens, mas nenhum namoro, mas tive paixões frustradas, homens que entraram na minha vida, causaram aquele furacão, né? E quando parecia que eram homens incríveis, parecia que ia ser um relacionamento incrível, mas aí, de repente, eles me deixavam, começavam a namorar outra e casavam. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. 3 vezes eu fui rejeitada por um homem que eu gostava e ele foi lá e casou com outra. E aí eu comecei a acreditar de verdade que os homens só queriam me deixar na prateleira. Eles só queriam passar um tempo comigo até que eles conhecessem alguém para casar. Que eles não queriam nada sério, que eles sumiam mesmo. E eu acabei acreditando que todos os homens eram iguais e que o amor não era para mim. Mas ao mesmo tempo eu via que eles iam lá e casavam com alguém. Mas comigo não dava certo. Comigo não funcionava. E aí isso foi nos primeiros 10 anos, em que eu te falo, né, que eu fiquei sozinha. Sozinha por quê? Porque eu queria, às vezes, ter uma companhia para ir a um casamento comigo e eu não tinha. Porque eu podia até estar saindo com alguém, mas não era o caso, não era um namorado, né? Eu queria que aquela pessoa fizesse parte da minha vida e eu não tinha ninguém fazendo parte da minha vida. Eu podia até estar saindo com alguém, mas eu não tinha um relacionamento de verdade. Que são coisas completamente diferentes, né, gente? Vamos combinar. E aí, os últimos 5 anos desses 15, aí foram completamente sozinha mesmo, por opção, porque daí eu me fechei. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar. E já que os homens só querem saber de bagunça, não querem nada sério, só querem esse negócio de pegação, e tipo assim, tem que ficar na balada, eu não gosto disso, isso não é pra mim, eu não quero mais isso. Então, quer saber? Eu vou parar com isso. E aí, foram 5 anos de verdade, sem nenhuma história pra contar. Gente, sem nenhum paquera. Eu me enfiei numa torre e lá eu fiquei. Só que quando eu tomei a decisão antes uma coisa importante. Por que eu me enfiei? Opa, desculpa. Por que eu me enfiei? Tô com um aviso aqui. Por que eu me enfiei nessa torre? Porque eu decidi que eu não queria mais ser usada por ninguém. Eu não queria mais ficar com ninguém. Eu não queria mais aquelas histórias que só me faziam sofrer. Eu não queria mais ser rejeitada por ninguém. No fundo,
eu continuava querendo encontrar alguém, mas eu não queria passar por aquelas coisas ruins que eu fiquei passando por 10 anos, depois que terminou um longo relacionamento. Mas isso não vem ao caso agora. Quando eu tomei a decisão, em janeiro de 2021, ali eu decidi que eu ia fazer o que fosse preciso. Eu ia mudar em mim o que fosse preciso. Eu ia fazer até o impossível, e o que eu não fosse capaz de fazer, eu ia contar com Deus. E ali eu comecei o meu processo de cura. De feridas que eu achava que estavam cicatrizadas, mas que estavam abertas há mais de 15 anos. Porque eu achava que eu tinha perdoado aquela outra pessoa, mas eu nem pensava mais. Então, como eu não pensava mais naquela pessoa, eu achava que eu tinha perdoado, mas eu não tinha me perdoado. Eu achava que eu tinha perdoado ele, mas eu ainda carregava o que ele tinha me feito. Porque como eu não pensava mais nele, tipo, eu não gostava mais, eu achava que eu já tinha perdoado, né? A gente às vezes acha que quando a gente esquece, a gente perdoou. Só que eu carregava a história do que ele tinha me feito. E essa era a história que eu contava. Só para vocês entenderem. A história era a seguinte: ah, e aí? Você é solteira? Você não tem namorado? Ah, então, não. Tô sozinha, sabe? Eu tive um relacionamento. Era essa a minha história. Eu tive um relacionamento de 10 anos. E a gente viveu muita coisa boa juntos, de verdade. Foi um relacionamento que foi muito gostoso e eu pelo menos aprendi muito, vivi muita coisa boa. Só que a gente morava em cidades diferentes, até que nós decidimos juntos, tomamos essa decisão juntos, né? Conversamos quem ia se mudar para a cidade do outro e decidimos juntos que eu me mudaria aqui para Ribeirão Preto, que é a cidade em que eu moro hoje, para a gente se casar. Então, larguei o emprego, deixei um apartamento novinho que eu tinha acabado de comprar em Campinas e vim para Ribeirão. Fomos morar juntos e depois de alguns meses, eu peguei uma mensagem na secretária eletrônica de uma mulher. E era uma mensagem que era de uma mensagem de uma mulher que tinha intimidade, porque ela falava assim: "E aí, você tá vindo para cá? Naquele congresso? Aquele chopp tá de pé?" Ou seja, e ele tinha mesmo ido para um congresso. Ele tinha combinado previamente, antes de ir para o congresso, de encontrar uma mulher que, claro que era uma mulher que ele já conhecia, né? E eu já tinha perdoado ele antes por traições, não por uma, mas por várias histórias. Só que eu tinha perdoado de coração mesmo. Eu tinha decidido, depois de muita insistência dele, depois de muita conversa, depois de muita lavação de roupa suja, porque foi muito difícil quando eu descobri a primeira vez, assim, foi como se um abismo se abrisse embaixo dos meus pés mesmo. Eu quis morrer, porque eu não imaginava, e eu descobri um monte de coisa ao mesmo tempo. Aquilo me fez muito mal, me levou para um lugar que eu nunca imaginei que eu poderia ir. Só que acho que, eu não me lembro ao certo, mas acho que depois de uns 6 meses, né, de muita insistência, assim, ao ponto dele dormir na porta do meu apartamento, do lado de fora do apartamento. E claro que não foi por isso, né, não foi só pela insistência, mas porque eu gostava dele, porque eu acreditava naquela relação, eu acredito no amor e acreditava. E a gente tinha muitos planos juntos. Então, quando eu perdoei, e aí nós tivemos toda a conversa, olha, então, para que isso não aconteça mais, né?
Vamos voltar? Vamos, mas vamos consertar as coisas. A gente não vai mais morar em cidades diferentes, né? Então, quem vai para qual cidade e tal? Acertamos tudo, organizamos. E aí, sabe quando parecia que a gente ia, então, de fato, começar mesmo o nosso projeto, a nossa vida juntos? E aí, enfim, eu larguei tudo lá, vim para cá com a mão na frente e outra atrás, recomeçando a minha vida aqui, já estava, enfim, com 2 empregos, me virando, fazendo várias coisas, assim, eu não cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, mas comecei a me enturmar, conhecer algumas pessoas e tal, até que aconteceu essa noite fatídica de sexta-feira, que eu chego em casa, fiz uma coisa que eu nunca fazia, que foi dar o play na secretária eletrônica, né, e estava lá essa mensagem. E aí, naquele dia, eu vi que ele nunca tinha mudado. Ele continuava me enganando, eu que, né, não sabia. E eu repeti essa história para as pessoas 1 milhão de vezes. Todo mundo que me conhecia essa história, de como eu fui traída, de como ele tinha sido cruel comigo, de como eu era uma vítima de um homem cruel que tinha me traído, e eu queria provar para todo mundo. Por que eu contava essa história? Porque eu queria provar para todo mundo que não era culpa minha de eu estar sozinha. Eu queria que as pessoas tivessem pena de mim e raiva dele. É difícil admitir isso, né? Até que no meio da pandemia, ou melhor, graças à pandemia, um pouco antes desse janeiro de 2021, na verdade, um ano antes, eu conheci uma igreja evangélica. Eu nunca tinha me imaginado, eu já conhecia igreja evangélica, mas eu nunca tinha me imaginado frequentando uma igreja evangélica. Eu tinha um pouco de preconceito e tal, sempre fui cristã, mas tinha um pouco de preconceito, achava tudo muito exagerado. E no meio da pandemia, aquela coisa, aquela solidão, aquela dificuldade, um amigo falou: Ó, eu acho que você precisa conhecer um lugar, eu vou te levar para conhecer uma igreja. E aí, todo mundo de máscara, aquela loucura, né? Durante uma pregação, a pastora contou uma história de traição, uma história real. Só que acho que, se eu não me engano, é uma história de um pastor americano. Eu lembro que não era brasileiro. Mas a história de um filho de um pastor que se apaixonou por uma mulher, se casou, teve filhos, e essa mulher o traiu e engravidou de outro homem. E aí a família ficou dilacerada, né? E claro, essa mulher foi totalmente excluída da família, e só que ela teve um outro bebê, ela continuava sendo mãe daquelas crianças, né? Teve um outro bebê que era irmão das crianças. E assim, aqueles avós, cujo avô era pastor de igreja, acolheram aquele filho, né, que foi traído, e aqueles netos, e os amaram assim ainda mais, né? Por conta de todo aquele sofrimento, até que um dia o avô foi buscar o neto na escola. E o menino, criança, não sei, com 6, 7 anos, vira para o avô e faz a seguinte pergunta: será que algum dia o senhor vai conseguir perdoar a minha mãe? E a história é que naquele momento o pastor entendeu o que era o amor. E que se ele não conseguisse perdoar a mãe daquele neto que ele tanto amava, ele jamais conseguiria amar verdadeiramente o neto, porque
O neto era filho daquela mulher, e para que o neto se sentisse amado de verdade pelo avô, ele precisava que o avô perdoasse a mãe. E aí é uma história linda de como todos na família perdoam aquela mulher, e enquanto a pastora ia contando, eu me debulhei em lágrimas. Porque veja, não é nem uma história parecida comigo, mas parecia que ela estava contando aquilo para mim. E conforme ela foi falando sobre o perdão, aquilo foi mexendo em feridas e foi me curando. E assim, naquela noite, eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo, ele entrou e ele fez uma reviravolta ali naquelas minhas feridas. Porque ali eu entendi o que era o verdadeiro perdão. Ali eu entendi que ainda tinha algo para fechar numa ferida que estava aberta há mais de 15 anos e que eu já dava por certeza absoluta que já estava encerrada. Mas por que não estava? Porque eu continuava contando aquela história. Eu continuava carregando aquela história. Veja, já fazia 15 anos, mais de 15 anos que aquele homem tinha me traído. Já tinha ficado no passado, mas eu continuava revivendo aquilo ano após ano. Eu continuava carregando a história. Ele nem estava mais na história. Eu nem tinha mais contato com ele, nem tenho. Mas eu continuava carregando a história comigo. Só que naquela noite, e eu acredito que devido a uma decisão que eu tinha tomado, eu fui curada dessa ferida. Ali eu comecei a permitir que Deus fizesse a parte dele. Porque eu comecei a fazer a minha parte. Eu já estava naquela igreja, mas eu ainda não tinha tomado a decisão, eu ainda não tinha aquele objetivo com relação ao relacionamento. E lembra que quando eu tomei a decisão, eu falei, eu vou fazer tudo o que for possível? Então, naquela noite, eu entrei naquela igreja diferente. Eu entrei naquela igreja de verdade para receber aquilo que estava reservado para mim. Eu entrei para receber a minha fatia do pão. Eu entrei para receber o que era meu e estava guardado. E, e provavelmente não, com certeza, aquilo estava guardado há mais de 15 anos para mim. Mas eu não estava pronta para receber, ou eu não me dispus a receber aquela fatia de pão que Deus tinha para mim. Então, em primeiro lugar, eu tinha um objetivo claro e específico. Eu sabia o relacionamento que eu queria. Eu sabia o homem que eu queria. O tipo de homem que eu queria, né? Eu sabia quais eram as características. Eu sabia quais eram as características que eu não abria mão, que eram inegociáveis. E eu estava fazendo. Eu tinha esse objetivo claro e específico. E eu fui buscar a ajuda de Deus. Quando eu comecei a frequentar aquela igreja, eu fui me abrindo, mas naquela noite eu fui buscar a ajuda de Deus, porque eu entendi que eu não podia conquistar aquele objetivo que eu tinha definido sozinha. Mas o fato de eu estar frequentando aquela igreja e conhecendo Deus mais de perto e tendo mais intimidade, aquela igreja não é essa igreja que eu frequento até hoje, né? E aumentando o meu relacionamento com ele e entendendo de verdade como Deus age, porque, veja, eu sempre fui cristã, mas eu não tinha o nível de entendimento que eu tenho hoje, eu não tinha o nível de relacionamento que eu tinha hoje. Eu não sabia que eu podia pedir certas coisas para Deus, eu não sabia que Ele poderia me ajudar.
E tudo isso que eu fui entendendo, quando eu entendi que eu podia contar com Deus, desde que eu permitisse a interferência dele na minha vida, desde que eu confiasse tanto nele, a ponto de pedir para que o Espírito Santo entrasse em mim e fizesse o que fosse necessário. Eu queria ser destruída e reconstruída por ele. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é fé. E a fé não é só a fé em Deus. A verdadeira fé, ela é trina. A fé em mim, eu tinha fé em mim. Quando eu escrevi aquele objetivo, eu escrevi com certeza absoluta que eu iria alcançar. Então eu tinha fé em mim, que eu ia conseguir. Eu tinha fé no meu objetivo, que aquele homem que eu queria existia e aquele relacionamento que eu sonhava era possível. E a fé em Deus. Acreditar. Sem duvidar. Anota isso. Se eu existia, olha só o que eu entendi. Se eu existia, se Deus tinha me criado e ele não criou nenhum de nós para andar sozinho, é lógico que ele tinha feito alguém para andar comigo. Não uma única, não uma alma gêmea. Mas eu só precisava encontrar um. Em meio a 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, eu precisava encontrar um que combinasse comigo. Um. Então eu comecei a acreditar que esse homem existia. Eu comecei a acreditar que era possível e que eu merecia. Por isso que não basta a fé em Deus. Jesus nunca titubeou para fazer um milagre, porque ele tinha essa fé trina. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas a gente não tem tanta certeza. Ele sabia que tinha herdado esse poder de Deus, por ser filho. Ele escolhia o milagre que ele ia fazer. Era específico. E ele tinha certeza absoluta que seria feito. Não pela sua capacidade, mas ele sempre deixou claro, porque o Pai estava com ele. Então eu comecei a ter certeza que o Pai estava comigo também. Por quê? Eu comecei a entender que eu era filha amada, que eu sou filha amada. Que ele queria e sempre quis a minha felicidade. Que ele nunca me quis sozinha, que ele não estava me punindo pelos meus erros, que não era ele que queria que eu ficasse mais um tempo sozinha, que não é porque não tinha chegado o tempo que ele queria que eu encontrasse alguém, não era nada disso, era eu que estava fazendo um monte de confusão na minha vida. Porque o potencial, ele já tinha me dado, já veio comigo, já veio com você. Porque eu e você somos uma centelha divina. Um pedaço do próprio Criador. E nesse pedaço que ele colocou em nós, ele já colocou toda a potencialidade para a gente ser tudo aquilo que a gente veio ser. E não existe um ser humano que tenha sido feito para ficar sozinho, para andar sozinho. Segundo, eu tinha tomado uma decisão e eu tinha pressa. Eu coloquei um prazo. Então eu tinha que me virar para fazer acontecer. E todas as manhãs eu falava: Pai, já levou tempo demais. Eu não quero mais esperar, Senhor. O que falta ser modificado em mim, entra e modifica. E aquilo que eu preciso fazer, me dá clareza, me dá entendimento para eu fazer. Sabe o que é isso? Isso se chama confiança. Escreve essa palavra. Confiança é entrega total. Como que uma criança confia nos pais? O pai tá na piscina e fala assim, vem, e a criança se joga, sem saber nadar, sem saber nada, ela não tá nem aí, o pai tá lá falando vem, a criança se joga.
Será que você consegue ter a confiança de uma criança no Criador? E aí vem um outro item, um outro ingrediente que é a humildade. Eu entendi que eu não era uma mulher perfeita e só os homens tinham defeitos. Eu entendi que se ainda não tinha chegado esse homem que eu queria e eu não estava vivendo esse relacionamento, é porque eu não estava pronta. Eu não era e eu não sou perfeita, eu vou continuar não sendo, mas eu entendi que eu poderia me tornar, se eu me esforçasse, uma mulher à altura do relacionamento que eu queria. E uma mulher à altura daquele homem que eu queria tinha que ser uma mulher divina. Daí veio esse termo, uma mulher divina. Eu entendi que eu tinha primeiro que me tornar uma mulher divina, à altura daquele homem incrível que eu procurava para o relacionamento incrível que eu queria. E era por isso que eu merecia, porque eu estava fazendo tudo, o possível e o impossível estava contando com Deus para conquistar aquele relacionamento. Anota essa palavra, merecimento. Aí eu comecei a acreditar que eu merecia, porque durante muito tempo eu não acreditava que eu merecia. E a terceira coisa é que eu estava disposta a pagar o preço que fosse, pela primeira vez em 15 anos. Porque até então eu dizia assim: ah, não, se tiver que ser, vai ser. Porque tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Se tiver que acontecer. E eu ouvia isso de tantas pessoas que diziam assim: sabe, Dani, desencana. Quando você menos esperar, vai aparecer. E eu acreditei nisso. E desencanei. E foquei total no trabalho. Foquei total em construir minha vida independente, em fazer minhas viagens. E foi incrível. Não posso dizer que eu tive uma vida infeliz, que eu fiquei jogada chorando no sofá, que não foi isso. Não é real, não é verdade. Mas eu fiz do jeito errado. Porque só naquele momento eu comecei a ficar eu fiquei disposta a pagar o preço que fosse para conseguir o que eu queria. O preço não é dinheiro, gente. É fazer o esforço, é fazer a minha parte. E eu fui incansável em fazer a minha parte. Eu li livros, eu fiz cursos, eu busquei conselhos, eu me aproximei de mulheres casadas, eu fui me conectando com tudo aquilo que eu queria experimentar e viver. Eu comecei a me reinventar. Eu fiz toda a minha parte. Todo o conhecimento e ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que eu já usava nos meus cursos, ajudando os meus alunos, e eu já tinha aplicado na minha vida para outras áreas, eu comecei a aplicar para a área de relacionamentos. Tudo que eu tinha aprendido, todas as ferramentas, todos os meus próprios cursos eu comecei a aplicar em mim, mas não sendo um objetivo específico, não para a área profissional, não para a área financeira, especificamente para um objetivo muito claro. E isso se chama esforço, e do esforço vem o mérito, potencial, merecimento e mérito. Foi a combinação dessas três coisas. O potencial, que já veio comigo, mas enquanto eu não entendo quem eu sou, enquanto eu não entendo que por ser quem eu sou, o poder que eu tenho, a herança que eu tenho, e o quanto eu posso contar com ele, esse potencial está completamente adormecido. É como se fosse um disjuntor desligado no quadro de energia. Mas quando eu descubro o meu potencial, entendo, aceito, e aí tomo a decisão, me
entrego com total confiança ao processo de transformação, com humildade, querendo mudar aquilo que precisava mudar, aí eu começo a acreditar que eu merecia. Merecimento. E quando eu vou lá e faço tudo, toda a ideia que eu tinha, tudo que estava ao meu alcance, mérito. Potencial é do espírito, merecimento é da mente e o mérito é do corpo. Quando eu alinhei nas 3 esferas aquilo que eu queria, eu mudei a história de uma mulher sozinha, de uma mulher solteira, para uma mulher que vive o relacionamento que queria. E eu não sei qual é a sua história. Eu não sei há quanto tempo você está sozinha, mas uma coisa eu sei: você não veio ficar sozinha. Eu não sei se você está num relacionamento infeliz, mas não foi para isso que Deus te criou. Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para ser desrespeitada, para ser desvalorizada, para tolerar migalhas de alguém. Você não merece ficar sozinha. Você pode ter sido uma prostituta, você pode ter sido abusada, você pode ter sido uma assassina. Deus já te perdoou por isso. O que falta é você se perdoar e voltar o seu coração para Ele. Sentir o mesmo amor que Ele sente por você mesmo. A fé trina. Acreditar sem duvidar que o potencial você já tem, porque você é uma centelha divina. Foi colocado em você do mesmo jeito que os pais, se você assistiu o Super-Homem quando era criança, né? Do mesmo jeito que os pais colocaram no Super-Homem bebê antes de mandar ele para a Terra, Deus colocou esse potencial em você. Você pode negar, você pode falar que você prefere ficar sozinha, que você prefere um relacionamento aberto. Uma hora, quando der uma brechinha, o Espírito Santo entra e começa a jogar uma pulga, um vazio, sabe? Então, fé, confiança, decisão, humildade. Isso traz merecimento. E esforço, pagar o preço. Isso traz o mérito. Termina aí? Não. Isso é só o começo. Porque relacionamento é uma construção. E, infelizmente, a gente não aprendeu as coisas mais importantes na escola. A maioria de nós não tem sequer maturidade para estar num relacionamento saudável. A moda agora é o cara é narcisista, pessoas tóxicas, relacionamento abusivo, a culpa é do outro, olhar para o umbigo que é bom, nada. A maioria de nós não sabe sequer se comunicar sem agredir. Isso foi assunto da live da semana passada. O jeito certo de se comunicar com os homens. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Afinal de contas, o tempo vai passar de qualquer jeito. Só que existem 2 formas de você viver. Deixando a vida passar junto com o seu tempo, ou sendo a própria vida, deixando a vida fluir através de você, deixando a vida te ensinar, sendo um rio, sabe? Se dispondo ao crescimento necessário para que toda a árvore que você nasceu para ser se expanda de forma infinita, cresça em raízes, cresça em força, cresça em tronco, cresça em exuberância e dê muitos frutos, faça muita sombra, sendo estrutura, levando esperança. É para isso que você e eu estamos aqui. E eu espero, nessa noite, se você está assistindo à noite ou no dia de hoje,
ter trazido esperança para você hoje. Porque se eu conseguir, você também consegue. E só tem uma coisa que pode te impedir: você mesma. Por isso que agora tá com você. Agora tá com você. Eu quero te pedir para comentar aqui se esse conteúdo de alguma forma ajudou você. E escreve qual foi seu maior aprendizado. Qual foi a frase que te marcou, ou uma chave que virou na sua cabeça ou no seu coração. E se você gostou desse conteúdo e puder deixar o seu like, compartilhar com algumas mulheres, talvez até alguns homens que vierem no seu coração, eu vou ser muito grata e você sempre vai estar contribuindo para que mais e mais pessoas tenham essa esperança renovada. E aí, se você quiser ter acesso a todos os conteúdos aqui do canal, principalmente aos conteúdos novos que eu publicar, se inscreve aqui nesse canal do YouTube. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @dani.lu, e lá tem conteúdos todos os dias e dicas. Eu mostro também de vez em quando um pouquinho do meu dia a dia. Então aproveita e me segue lá também, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.